Para que todos acompanhem o que está acontecendo na sessão, o projeto que fala sobre a trava de 40% do IPTU é esse projeto que foi colocado em discussão e será votado hoje na Câmara Municipal. Foi feito pedido de inserção na pauta, foi aprovado pela maioria dos vereadores. E eu gostaria de pedir a paciência de todos vocês para que nós possamos fazer uma análise de tudo que está permeando essa questão do IPTU no município e, mais uma vez, de uma forma pacífica e racional, tentar sensibilizar a administração pública de que esse não é o caminho a ser seguido no município. Por diversos motivos, eu pretendo falar de alguns deles aqui. A primeira questão, foi aprovada a nova legislação do planta genérica de valores e nova metodologia do cálculo do IPTU em junho do ano passado. E, diante de toda a manifestação e comoção da população que foi feita na primeira sessão do ano que nós tivemos aqui, o prefeito recebeu manifestantes, uma comissão dos manifestantes, segundo as palavras do prefeito, os vereadores da base se reuniram com ele também, chegaram numa formatação de algo que poderia minimizar os impactos do IPTU no município, nesse caso a colocação de uma trava de 40% para o aumento sofrido nesse ano e a diluição do resto desse aumento nos próximos anos. Eu sou contrário a essa trava. É difícil dizer isso, porque muitos de vocês podem estar se perguntando, puxa vida, Daniel, mas é uma trava que vai trazer um benefício para nós nesse momento. A gente não vai ter que pagar o aumento total do IPTU, a gente vai pelo menos ficar limitado em 40%. Ok, mas isso é uma questão momentânea, que no fim do dia não resolve o nosso problema. Porque o aumento gradativo previsto para os próximos anos, ele vai contra tudo aquilo que vem sido pregado em termos do espírito dessa manifestação, da resignação popular quanto ao aumento sofrido. Então, de forma muito simples, eu quero dizer que eu sou contra essa trava, porque ela é inconstitucional também. Todo aquele discurso que foi feito por parte do prefeito acerca de tratar iguais com igualdade e desiguais com desigualdade, alíquotas progressivas e isenções para que as pessoas menos favorecidas possam se beneficiar de um tratamento tributário diferenciado, como você coloca uma trava dessa de forma igual para toda a população, esse discurso feito cai por terra. Porque você está tratando iguais de forma igual, está colocando todo mundo na mesma bacia, porque a trava de 40% é única para todo mundo. Aliás, eu quero aqui fazer relembrar o que nós passamos em 2013. E eu acho importante, a gente está analisando essa questão do IPTU com olhos na legislação do ano passado, mas eu acredito que a gente precisa voltar e eu vou explicar por quê. Todo esse aumento exorbitante que nós estamos vendo nos carnês do IPTU chegando hoje para a população, ele estava previsto para acontecer em 2013, quando aquela planta genérica encaminhada pela prefeitura veio à Câmara Municipal e foi aprovada. E na ocasião, o prefeito viu que o aumento ia ser exorbitante e o que ele resolveu fazer? Colocar uma trava à época de 30% para imóveis edificados e 50% para imóveis não edificados, a fim de que não houvesse, vamos dizer assim, um grande impacto no orçamento das famílias. Curiosamente, essa trava colocada pelo próprio prefeito em 2013 é o argumento que ele utiliza para revogar toda aquela legislação e dizer que aquela legislação era errada, que aquela legislação não contemplava justiça social, que as travas colocadas por ele trouxeram todo esse problema que nós estamos vivendo hoje e, curiosamente, o que ele apresenta como solução para o problema enfrentado? Novas travas. Novas travas. Então, sob a ótica da coerência do discurso, é impossível defender a aplicação de nova trava. Claro que tem uma diferença. Eles dizem que a trava de 2013 impediu que nos anos seguintes fossem feitos os reajustes necessários e que dessa vez não, serão diluídos nos próximos anos. Ok, essa é uma simples diferença, mas que não muda nada na ordem do dia quanto à inconstitucionalidade da trava. E, sob a ótica do discurso de justiça social, essa trava inconstitucional, por não preservar o princípio da isonomia e da igualdade, ela procrastina, ela leva adiante, por mais 5 anos, no mínimo, a justiça social que o governo defende que precisa ser aplicada. Então, não dá para defender essa trava. Não tem como defender essa trava. Tá?
não tem como defender essa trava. Esse é um primeiro ponto, falando especificamente dessa questão da trava. E aí, volto a dizer, nós precisamos levar em conta outras questões e, considerando que essa lei será votada hoje, que não haverá audiência pública e não haverá oportunidade da população de discutir sobre tudo que permeia a lei do IPTU, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca dessa legislação que está vigente. Primeira delas, eu queria falar sobre IPTU progressivo. Muitos de vocês são proprietários de imóveis, de terrenos na cidade, que não têm edificações. E a prefeitura veio com um discurso, na pessoa do Saulo, que generalizou a situação dos proprietários de imóveis na Atibaia e diz que todo mundo que tem terreno que não tem edificação, em tese, é especulador. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem pessoas que têm seus terrenos, que estão juntando dinheiro para construir, não tem interesse nenhum em fazer especulação com isso, mas infelizmente dentro do discurso foram colocados todos no mesmo barco. E aí, qual que é a solução para a prefeitura? Vamos aplicar alíquotas diferenciadas, que vão de 1,5 a 2, para quê? Para que essas pessoas decidam o que elas querem fazer com o terreno, para que isso seja taxado, vamos dizer assim, como IPTU progressivo, alíquotas progressivas, que é o que movimentos sociais defendem, e eu acho que tem todo o direito de fazer a defesa de questões progressivas, de IPTU e tudo mais. A questão é muito simples. Eu não sou contra a alíquota progressiva. Não sou contra e vou explicar por quê. Eu só entendo que ela tem que ter parâmetro. E os parâmetros estão na Constituição Federal. Queria que projetasse, por favor, o artigo, salvo engano, 183 ou 187 da Constituição Federal, artigo da Constituição. 182? É o 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Olha o parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da legislação federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, inciso 2, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Ok? Constituição Federal provê alíquota progressiva para o IPTU. Mas ela, veja bem, o que ela fala antes? Ela fala o seguinte, olha, a prefeitura tem que dizer o que ela quer que o proprietário faça no terreno. E depois dela dizer, se o proprietário não atender, só depois disso é que eu posso pensar em instituir o que a gente chama de IPTU progressivo ao longo do tempo. Eu quero saber o seguinte, quem de vocês aqui que tem imóvel, recebeu alguma notificação da prefeitura dizendo o seguinte, viu, senhor, construa no seu imóvel, senão eu vou aplicar alíquota progressiva no seu terreno. Quem recebeu essa notificação? Ok. Vamos lá. Se pegar o Estatuto das Cidades, se nós lermos o artigo 5º do Estatuto da Cidade, o artigo 5º do Estatuto da Cidade, ele vem para regulamentar o artigo 182, ok? E ele fala nesse sentido, lei municipal específica para a área incluída no plano diretor, determinar o parcelamento, edificação, utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado não edificado, devendo fixar as condições e prazos para a implementação dessa obrigação. E depois no artigo 7º vai dizer o seguinte, se o munícipe não atender o que a prefeitura pede, e o Estatuto da Cidade diz que tem prazo para fazer isso, tem forma de notificar, tem prazo para o munícipe atender. Se não atender, poderá, como uma das medidas, implementar o IPTU progressivo ao longo do tempo, que não se confunde, obviamente, com alíquotas progressivas, só que no discurso do prefeito, como base e finalidade dessa legislação, foi dito para todos que estão aqui e ouviram que a finalidade do que se faz com a alíquota do terreno é sim IPTU progressivo, é contra a especulação imobiliária. Foi isso que o prefeito disse. Tendo em vista essa questão, estamos tratando do espírito da lei. O espírito da lei, sim, é IPTU progressivo. E para você aplicar o IPTU progressivo, alguns passos precisam ser seguidos e não foram seguidos. Ok? Então é uma primeira questão, é um primeiro ponto. 1 minuto, vereador. 20 minutos eu tenho para discussão do projeto.
A segunda Chega, questão... o vereador está falando, é 20 minutos. Uma segunda questão que nós precisamos analisar com carinho, e eu acredito que essa Casa Municipal, por conversas que tive, inclusive com o vereador, líder da base do governo, está disposta a fazer uma reanálise da questão, e acredito nessa boa vontade, espero que o prefeito tenha essa boa vontade, é sobre as isenções que foram feitas de forma generalizada no município. No meu entendimento, é totalmente inconstitucional, fere isonomia, fere uma série de princípios, e aqui eu quero pegar esse ponto para dizer o seguinte: nós já falamos disso, e acho que é fala unânime nesse momento na cidade. Não existe luta de classes no município, não tem que colocar menos favorecido contra mais favorecido, cada um tem o seu direito que está garantido na Constituição, e o poder público tem que efetivar política pública de justiça social. Tem que implementar política pública de justiça social. Quando o prefeito vem a público e diz que, historicamente, os pobres sempre pagaram impostos pelos ricos na cidade, é no mínimo contraditório com a própria declaração do poder público, que, acerca das isenções, quando foi proposta as isenções, o secretário de Finanças disse, o prefeito disse, é o seguinte: no fim do dia, essas isenções não significam muito no orçamento público, mas para essas pessoas significam demais. Se não tiver as isenções, o orçamento... A arrecadação do IPTU vai para 126 milhões. Se tiver isenções, fica em 124 milhões. Oh, puxa vida, então são 2 milhões de diferença só da isenção? São. E como é que me explica que 2 milhões faz subsídio ao imposto do rico na cidade? Tem fundamento nenhum, incoerente esse raciocínio. Né? Uma outra questão, muitos de vocês que pagam seus impostos, classe média alta, pessoas que são mais favorecidas, pagam seus impostos regularmente e muitas vezes não utilizam parte do serviço público que é custeado por seu dinheiro. Muitas das pessoas que poderiam utilizar do serviço público como saúde, Santa Casa, UPA, postos de saúde, têm convênio médico e usam convênio médico. Ou seja, estão aliviando a carga de utilização do sistema e estão pagando por isso também. Claro que existem outros benefícios que são custeados pelo IPTU, como manutenção de via pública, como poda de vegetação, tantas outras coisas que você utiliza como todas as pessoas. Agora, não necessariamente você que paga seu imposto utiliza a Santa Casa, não necessariamente você que paga o seu imposto utiliza escola pública, necessariamente você que paga o seu imposto utiliza o sistema de assistência social do município, não utiliza a piscina do Elefantão. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você não está contribuindo por aqueles que usam? Sim, você está contribuindo por aqueles que usam. Aonde é que está a razoabilidade desse discurso que diz que os pobres pagam impostos pelos ricos na cidade? Eu acredito que existem distorções, e as distorções precisam ser corrigidas. Precisa racionalidade para discutir as distorções, tranquilidade por parte da administração pública e por parte da população, para que consigamos fazer um debate claro da situação. Sou contra as isenções, sou contra sim, sou contra. Eu entendo que a população de baixa renda tem que pagar menos, mas não tem que ser isenta, porque quando você paga, você tem dignidade. Quem paga IPTU gosta de bater no peito e dizer: eu pago o meu imposto e eu tenho direito ao serviço de qualidade do município. Tem que pagar menos. Tem que pagar menos, e é pagando menos que se faz justiça tributária. Mas tem que dar a dignidade da pessoa para dizer: eu pago meu imposto. As pessoas querem essa dignidade, acreditem nisso. Eu acredito que isso precisa ser rediscutido na Câmara Municipal. Agora, eu acredito que eu tenho em torno de 6, 7 minutos, vereadora, por favor, gostaria de saber quanto tempo me resta aqui. 6 minutos. 6 minutos, ok. Eu quero... Esses pontos são questões cruciais que estão sendo debatidas e acalorando o debate, mas eu quero ir no cerne do problema. Eu quero ir no cerne do problema do aumento do IPTU. O cerne do problema não são as isenções, ok? O cerne do problema não é esse. O cerne do problema é uma bendita atualização de planta genérica de valores, ok? Feita em 2013 e agora replicada em 2014, que não levou em considerações princípios elementares. Eu não estou falando da avaliação do imóvel. Eu não estou dizendo que a planta genérica em si ela é uma grande distorção. Não é o caso.
mas nós temos um evento que muda toda a situação fática do país. Qual é esse evento? Boom imobiliário que começou em 2008. Bolha imobiliária, que é reflexo do que aconteceu no mercado norte-americano, que começou em 2002, estourou com o crash em 2008. Essa onda chegou atrasada no Brasil e nós vivemos essa onda, nós vivemos essa bolha. E essa bolha é praticamente de forma muito fácil comprovada por meio desses índices que nós levantamos e queremos mostrar aqui. Índice de 2008 e 2013. Por que eu fiz esse período de 2008 e 2013? Porque é aí que teve o boom de planta genérica de valores. Olha a variação do IPCA de 2008 e 2013, 34%, IGPM, 37%, IPC, 31%, INPC, 34,87% e INCC, 45,54%. Olha a poupança, o que variou de 2008 a 2013, 7,43%, taxa Selic, 49%, cesta básica, o valor da cesta básica do Diese variou 59% de 2008 a 2013. Salário mínimo, muitos são remunerados com salário mínimo ou com base no salário mínimo. Quanto variou de 2008 a 2013? 26,44%. PIB do Brasil, 18%, 18,40%. Análise do valor de venda dos imóveis em São Paulo pela FIPE, 178%. Não é razoável com absolutamente nada. Nada. Não existe qualquer índice que você possa comparar com a atualização imobiliária. Não existe nada. E sabe o que é mais alarmante? Sabe o que é mais alarmante e para mim é revelador? Veja bem, se isso não fosse uma bolha, se o preço dos imóveis fosse de fato real em todos os locais, o valor da locação não deveria acompanhar? Não deveria acompanhar essa curva de 188%? Mas ela não acompanha, senhores. O valor da locação cai. Sabe por quê? Porque renda é o que sustenta o mercado imobiliário. Quem paga o aluguel é a pessoa, não é o valor do imóvel. Então existe uma distorção conceitual na aplicação total do tributo sobre uma planta genérica de valores que leva em consideração uma bolha imobiliária. Não é como a bolha do mercado norte-americano. Tem outras razões do crash americano, mas não tenho tempo para falar disso aqui. Mas que existe uma bolha, uma supervalorização no mercado imobiliário, existe. Então, Daniel, para mim está muito claro que o problema está em nós tributarmos o IPTU sobre a totalidade do valor venal do imóvel. Ok? Por quê? Porque a razoabilidade e proporcionalidade previstas na Constituição, no direito administrativo e no direito tributário, eles têm que prever a capacidade de pagamento do tributo, que não é medida somente com base no valor do imóvel, porque quem paga o IPTU não é o imóvel, é o proprietário do imóvel, que é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica que depende de renda, e com a sua renda ele paga o tributo. Como é que num cenário como nós vimos, e aqui está o gráfico de todos esses indicadores que eu falei, onde não houve um crescimento da economia, um crescimento da renda do trabalhador, um crescimento do faturamento das empresas, um crescimento no produto interno bruto brasileiro, ou estadual, ou municipal, que justificasse um aumento de renda compatível para pagar o tributo. Como é que eu vou tributar a pessoa na totalidade da planta genérica de valores? Não existe razoabilidade nisso. E é isso que é o cerne da questão. Esse é o grande problema. E é isso que nós precisamos combater. É isso que nós precisamos combater. Daniel, então você é contra a atualização da planta genérica de valores? Não. Não. Por que não? Porque, a princípio, mesmo que nós estejamos vivendo uma bolha de especulação imobiliária no valor dos imóveis, muitas negociações estão feitas nesse patamar. Ok? Então, se estão sendo feitas nesse patamar, as pessoas que fazem negociação imobiliária devem pagar ITBI sobre esse patamar. ITBI, para acabar com a promiscuidade que muitas vezes existe no mercado, a pessoa fazer uma negociação e passar eu peço já a concessão como líder da Rede Sustentabilidade para terminar o discurso. Então a questão é a seguinte, as pessoas, vamos lá, as pessoas que estão negociando e ganhando dinheiro com compra e venda de imóvel, e isso é lícito, ok? Não tem problema nenhum com isso, você ganhar dinheiro comprando e vendendo imóveis, elas têm que ser tributadas de acordo com a veracidade de valores daquela transação, certo? E qual que é o mínimo disso? O valor venal. E aonde é previsto o valor venal? Na planta genérica de valores. Então, vamos atualizar sim a planta genérica de valores. Está correto?
Vamos atualizar sim a planta genérica, claro que com critério, claro que com tecnicidade, mas para quê? Para a cobrança do ITBI. E o IPTU, Daniel? Que a Constituição diz que a base de cálculo do IPTU é o valor venal. Ok, nós temos a planta genérica de valores com o valor venal estipulado. E o que eu faço no IPTU? Corrijo a desproporcionalidade, a desrazoabilidade, corrijo a injustiça social na alíquota. Na alíquota. Se a alíquota hoje parte de 0,9, 0,8, 0,9 e está causando esse frisson na sociedade porque é um valor absurdo, eu ponho a alíquota para 0,2, eu ponho a alíquota para 0,3 e o pessoal que não tem condição de pagar, eu ponho a alíquota para 0,001. Isso é corrigir planta genérica de valores com responsabilidade. Vamos cobrar de quem está de fato fazendo operações e ganhando dinheiro com isso. Agora, e o povo que usa o imóvel como residência há 50 anos, que não ganha dinheiro com aquilo, que mora no mesmo lugar, que batalhou para comprar aquele imóvel, como é que da noite para o dia eu vou sobretaxar essa pessoa em patamares que excedem em muito o que ela ganha, forçando que ela venda o imóvel, que saia da sua casa ou que não pague o tributo? Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal. Fere a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal. Então, senhores, no meu entendimento, na minha humilde opinião, e fazendo um discurso de forma, vamos dizer assim, pacificadora, nós precisamos nos unir, a Câmara precisa nos unir, e eu conto muito com os vereadores, meus colegas vereadores, que fazem parte da base do governo, para que possamos levar essa reflexão para o Poder Executivo, para que o prefeito novamente tenha sensibilidade e possa rever as alíquotas. O problema está nas alíquotas, ok? Vamos fazer justiça tributária com alíquotas que condizem com a realidade. E qual é a realidade? Não é a realidade do boom imobiliário. Não é a realidade do boom imobiliário. Ok? Não é. Não é. É a realidade da renda do brasileiro. É a realidade da renda do brasileiro. Daniel, e aí vocês perguntam assim, nós não estamos aqui de forma nenhuma jogando pedra no telhado do vizinho, ou fazendo uma crítica que não seja construtiva, ou criticando por criticar sem trazer a solução. Muito pelo contrário, eu acho que para a gente criticar tem que trazer a solução, tem que ajudar. Nós temos que ajudar a prefeitura. O sucesso da cidade é o sucesso de nós como pessoas físicas do lugar que nós amamos. E é o sucesso da administração, não tem problema nenhum com isso. Quero aplaudir de pé as medidas tomadas pelo prefeito que beneficiem e preservem e privilegiem o interesse público coletivo. Quero fazer isso. E precisamos que o prefeito nos ouça, com razoabilidade. Agora, o prefeito, se eu apresentar essa proposta, o prefeito vai dizer, Daniel, não dá, não fecha a conta pública, os gastos públicos estão excessivos. Cortem os gastos públicos. Cortem os gastos públicos. Em algum momento, peraí, em algum momento, saibam que em algum momento esse corte vai nos atingir. Vai nos atingir, pode ter uma deficiência em um determinado serviço público, pode acontecer. Agora, existem medidas que precisam ser tomadas para que seja evitada essa roda, essa engrenagem que não para, e não é só em Atibaia, acontece no estado, acontece no Brasil todo, do quê? Aumentou a conta, põe o povo para pagar. Aumenta o imposto, cria imposto novo, cria contribuição nova, sempre onerando o trabalhador, sempre onerando o empresário, sempre onerando o comerciante. Não dá mais, precisamos ir na contramão. Veio uma reforma trabalhista para desonerar a folha de pagamento. O que nós estamos fazendo aqui? Aumentando imposto? Meu Deus, não dá. Precisamos caminhar no mesmo sentido, com racionalidade. É muito difícil administrar uma cidade. Sim, é muito difícil. Tem contas que o prefeito paga hoje que não foi ele que assumiu. São heranças de diversas e diversas administrações que tivemos ao longo dos anos na cidade. Mas precisamos botar um basta. Precisamos botar um basta. Precisamos diminuir os gastos públicos para que aquilo que a população consegue contribuir seja o suficiente para manter a cidade em pleno funcionamento. Então, essa é a minha proposta.
Daniel, é totalmente aplicável para esse ano? É difícil dizer, eu acredito que não, por conta de princípios constitucionais, inclusive da anterioridade, para que uma nova aplicação de tributo seja feita. E o que você fala para agora, se essa trava de 40% ela não é razoável? O que eu proponho, não vão dar vistas. A questão é a seguinte, como proposta efetiva, é o seguinte, que o prefeito, ao invés de propor essa trava de 40%, que ele proponha o seguinte, que os imóveis que sofreram aumento exorbitante no IPTU, esse aumento seja limitado à variação inflacionária do ano passado. Ponto. Ao invés de 40%, nesse momento, a minha proposta é que seja limitada à variação inflacionária do ano passado. Que os carnês sejam emitidos com esse limitador. E que durante esse ano, com responsabilidade, com tranquilidade, com pacificação social, possamos discutir uma nova metodologia de cobrança do IPTU, com o apoio de todos os vereadores no diálogo, com a contribuição de todos no debate, para que possamos ter alíquotas justas no município, para IPTU e para ITBI. Muito obrigado, senhora vereadora.